Oi, hoje é dia de TBR, edição julho de 2020, ou seja, os livros que eu pretendo ler aqui neste mês. Bom pessoal, o esquema continua o mesmo, sempre a cada novo mês prometendo ler pouco, por isso que eu estou apresentando aqui nesse vídeo apenas 3 títulos naquelas, né? Ano passado, em 2019, eu acabei flopando muito e meio que prometi para esse ano ser um pouco mais cuidadoso, né? Tentar fazer com que as leituras sejam mais suaves, intercalando livros um pouco mais extensos com livros um pouco mais curtos e fazendo um jogo ali de meio de campo, tentando driblar aquela coisa que todo leitor não gosta, que é às vezes encalhar num título e ficar parado durante semanas, às vezes meses, enfim. Estou tentando corrigir esse ano, vamos ver se quando a gente chegar no final de 2020 a gente não descubra que temos mais uma grande lista de livros que foram flopados, ou seja, promessa de leitura e não cumprida. Bom, vamos então ao primeiro título aqui, que confesso para vocês, eu não conhecia este autor, também não conhecia essa obra dele. O motivo de ter acabado encontrando esse título foi que eu tenho aquela grande lista de leitura aparecendo aqui de 2020, que aliás é original aqui do canal, que é aquela do Jubileu Literário, onde aqui em 2020 eu tenho que ler um livro que comemorou 10 anos de lançamento ou mais décadas. E no caso deste livro aqui, ele está fazendo 130 anos de publicação. Pois é bem velhinho, mas mesmo assim é um clássico, inclusive nunca tinha ouvido falar. Bom, eu me refiro a Fome, de Knut Hamsun. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas vai ficar por isso mesmo. Pergunto para vocês conheciam essa obra aqui do Hamsun, que foi um ganhador de prêmio Nobel? Mas também faz tempo, né? Ele ganhou em 1920, por isso talvez você também não saiba dele. Sim, os primeiros ganhadores do Nobel, com certeza, a maioria das pessoas nunca ouviram falar e vão continuar não sabendo da existência deles. No máximo a gente fica sabendo de uns 2, 3 anos para trás. Fulano ganhou o prêmio Nobel, vou ler lá suas obras, deve ser importante. Mas naquelas, né? Eu já comentei isso uma vez, né? Será que no fundo quem ganhar o prêmio Nobel faz com que a população de leitores acabe indo atrás de suas publicações? Hoje em dia sim, mas isso devia valer mesmo para o pessoal das antigas, como aqui o Hamsun, né, que a gente nunca soube da sua existência e das suas obras. Enfim, Fome é considerado um bom título. Deixa eu ler aqui o que tem na quarta capa. Fome, que chega às livrarias brasileiras com a magistral tradução de Carlos Drummond de Andrade, é um dos maiores romances da literatura universal. Ou seja, a gente tem esse bônus aqui também da tradução do Sr. Drummond. Sim, não sei se isso ajuda alguma coisa, mas enfim, é um charme a mais. De qualquer forma, escrito pelo norueguês Knut Hamsun, autor singular e polêmico, premiado com o Nobel em 1920, descreve os tormentos de um escritor vagabundo e famélico, que vaga pelas ruas com um toco de lápis, com o qual escreve crônicas para os jornais, dependendo disso para não morrer. Comovente, agudo, cheio de dores e sonhos, mas também de alegrias e esperanças. É um romance que se lê com entusiasmo e emoção, com uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios. Uma obra-prima inesquecível. Ou seja, se enche muita bola aqui na quarta capa. É um livro até que curtinho, tem apenas 171 páginas. E eu acho que sim, vai ser interessante, mesmo que, né, a fonte seja pequenininha. Podemos considerar que então é um livro de 200 páginas, com certeza. De qualquer forma, parece ser uma leitura que é um pouquinho triste, talvez melancólica, mas tem uma certa graça também. Acredito que seja um título suave de ser lido, né? Aquelas coisas pesadas que pesam bastante nas nossas costas. E aqui na orelha eu acabei de ver que temos uns outros títulos do autor, por exemplo, Um Vagabundo Toca em Surdina, ou então Pan, como também Frutos da Terra e Vitória. Não, nenhum desses títulos eu conhecia dele. Fazer o quê? De novo, né? Vocês conhecem ele ou não? Acredito que a maioria das pessoas realmente nunca ouviram falar desta obra aqui, do seu autor, mas estou apostando que realmente é interessante. Deixa eu só dizer para vocês como é que eu acabei chegando a esse título. Quando eu estou compondo justamente a lista do Jubileu Literário, ou seja, eu preciso encontrar livros que estão fazendo uma década ou mais de aniversário para o ano. E
quando estava pesquisando exatamente outro título, às vezes você fica voltando alguns anos para trás e descobre que não tem títulos interessantes, e você vai voltando ano após ano até achar alguma coisa que chame a atenção. E foi aí que eu descobri completamente sem querer justamente esse título, Fome, e é bem chamativo. E aí, claro, fui atrás da obra e, por sorte, deu para comprar em algum lugar, com certeza, um exemplar perdido. Aliás, na orelha aqui também diz que estava fora de catálogo há muito tempo. E eu acredito que, de novo, isso aqui está totalmente meio inacessível. Embora, aliás, isso aqui é da Geração Editorial, editora bem pequena, né? Foi publicado quando? Em 2009, olha só, para você ter uma ideia. 11 anos, março de 2009, 11 anos que essa publicação aqui foi feita. Ou seja, se você encontrar por aí, também vai ser por pura sorte. Aliás, aproveito e já faço meu jabazinho para esses 3 livros que eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, é uma forma de ajudar o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor se você faz o uso do link na hora que você está fazendo a compra. Você usa o link para entrar na Amazon, não adianta usar antes ou depois, que aí a empresa não percebe que fui eu que fiz a dica para vocês e me repassa a comissão de vendedor. Enfim, dicas de leitura. Se você curtiu um desses 3 títulos e tiver a fim de comprar, por favor, utilize os links ali na descrição do vídeo. Bom, vamos para o próximo título. Se a gente, claro, pode ficar em dúvida se a primeira história realmente tem um tom triste ou então um pouquinho de leveza, com certeza essa segunda história aqui é leve de qualquer forma, porque é uma história infanto-juvenil. O Mágico de Oz, um classicão escrito pelo Sr. L. Frank Baum. Sim, muita gente conhece, principalmente por causa daquela adaptação cinematográfica lá na telona, O Mágico de Oz, com a inesquecível Judy Garland. Sim, mamãe de Liza Minnelli. Pois é, muita gente conhece, ou talvez não conhece, né? Porque esse filme também é velho pra dedéu, né? Lá de 1939, se eu não me engano, é de 39. E esta obra aqui é de 1920, ou seja, ela também está fazendo aniversário aqui nesse ano. E sim, eu não vi o filme até hoje, sim, aquele livro maravilhoso da Metro-Goldwyn-Mayer. Pois é, eu que sou de cinema, para quem não sabe, eu sou roteirista, eu não vi, uma falha minha no meu currículo de filmes assistidos. E também não vi o original, que é esta belezinha aqui pequenininha. Aliás, falando em belezinha pequenininha, isso aqui é uma edição de bolso da editora Zaha, né? Isso aqui eu preciso sempre comentar em todas as oportunidades, né? Um dia eu achei uma bela de uma oferta lá na Amazon, né? Que a Amazon é minha parceira de compra e venda. Eu sempre estou comprando por lá e vendo as promoções. Um dia bati o olho assim e falei, caramba, que bela promoção. Nem pensei 2 vezes, já comprei porque eu estava querendo ler O Mágico de Oz. Aí quando chegou aqui em casa, desembalei a caixa, que eu descobri que eu comprei o livro errado. Pois é, eu queria a edição grande, essa aqui é a versão de bolso. A editora Zaha sempre lança em 2 versões diferentes as suas obras clássicas, uma edição de bolso e uma maior, com alguns elementos a mais, alguns textos de apoio, às vezes com as ilustrações, as edições pequenas não têm os desenhos, enfim, comprei errado, um dia eu preciso comprar a versão maior. Bom, essa edição aqui pequenininha tem apenas 224 páginas, mas as letras são grandes, realmente eu faço leitura, isso aqui dá para ler num dia, você acorda de manhã e vai se divertindo com Dorothy e seus amigos de uma maneira bem fácil. Bom, deixa eu ler a 4ª capa aqui, embora muita gente já saiba, ou muita gente saiba que é um clássico, mas não sabe exatamente qual é a história. Tá cá, levado aos palcos e às telas, citado e cantado, lido e relido em todo o mundo. O Mágico de Oz é a mais famosa história infantil da literatura americana. Após a passagem de um ciclone, Dorothy e seu cachorrinho Totó vão parar na estranha terra de Oz. Ao lado de novos amigos, o espantalho, o lenhador de lata e o leão covarde encaram perigos, aventuras, desafios e seus próprios medos, numa longa viagem de volta e de autodescoberta. Diz aqui que a tradução é de Sérgio Fleskman. Temos aqui texto integral, edição de bolso, inclui cerca de 50 ilustrações originais. E aqui até tem as ilustrações. É bacana, é uma boa edição também, recomendo para vocês, porque na verdade é um precinho um pouquinho mais camarada do que a versão grande. E às vezes as edições grandes até se esgotam mais rapidamente do que essas versões de bolso, por um motivo óbvio, né?
Sim, essa obra aqui, Mágica de Oz, aliás, não ficou só nela. Fez muito sucesso quando foi publicada e o próprio autor escreveu algumas continuações. E depois que ele faleceu, outros escritores continuaram a narrativa dessa terra mágica de Oz. Mas, claro, né, aqui no Brasil você só encontra praticamente só a primeira e original história. Sim, essa narrativa aqui tem várias interpretações, ela é muito simbólica, né? Dá para encontrar várias coisas no subtexto da sua narrativa. Aquelas figuras clássicas dos amigos da Dorothy, né? Que é o espantalho, o leão, o homem de lata, enfim, cada um deles são meio que estereótipos dentro realmente de uma história cheia de significados. Aliás, eu estava lendo um pouquinho antes aqui a respeito da história e ela tem até algumas inclinações políticas. Olha só que coisa curiosa. Claro, isso foi uma interpretação que foi feita depois do livro publicado. Não é o autor que dizia, não, isso aqui tem questões ideológicas, por exemplo, patati patatá. Não, foi alguém que depois fez alguma elucubração, talvez exagerada, a respeito da história, que é apenas uma historinha infantil. Mas, como eu disse, tem lá seus motivos ali embaixo. Inclusive, né, antigamente, no tempo que foi escrita essa obra aqui lá em 1920, começo do século XX, né, se era muito crítico a respeito dos contos de fadas. Aliás, essa obra aqui é considerada o primeiro conto de fada legitimamente americano. E se falava, né, que os contos de fadas eram muito terríveis, né, muita violência, por isso que eles foram abrandados, né. E o autor meio que entrou nessa onda e quis escrever então uma história para as crianças que não tivesse um cunho também moral, de educação, né, porque ele dizia que isso era função não dos contos de fadas, mas da família e da escola. Bom, concordo com família, escola não, escola você vai para aprender, não para ser um educado. Enfim, essa história aqui tem lá a sua grande marca histórica e também tem bastante coisa envolvida ali nas entrelinhas a ser conferido com certeza. Bom, eu comentei lá no começo do vídeo que esses 3 títulos aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu pretendo ler e sejam boas dicas de leitura, com certeza existia um certo tema, né, que envolvia todos eles. Eu falei que também tinha a ver com esse novo momento em que vivemos, super estranho, que não podemos sair de casa. Quase um efeito distópico, né? Pois é. Enfim, a primeira história, vocês perceberam, né? É um escritor vagabundo, né, que fica vagando pelas ruas e vai narrando o cotidiano para crônicas de jornais. Ou seja, é um mundo um pouco estranho que ele vive, né? Ele está numa realidade, ele narra a realidade através das crônicas, mas com certeza ele está vivendo num mundo, para ele pelo menos, é estranho a realidade onde ele está vivendo. Algo bem diferente, vamos combinar, né? E o segundo título que eu mostrei aqui, o Mágico de Oz. Bom, simplesmente, né, uma menininha que, junto com seu cachorro, vai parar numa terra estranha e mágica, totalmente fantasiosa. E claro, então, esse terceiro título também é algo fora da realidade. E aqui temos um dos primórdios de um conceito de realidade diferente. Eu me refiro a Neuromancer, de Gibson, do William Gibson. William Gibson. O William Gibson foi o precursor justamente dessa nova modalidade de ficção científica, que passou a ser denominada o cyberpunk. É aquela mistura esquisita, né, de futurismo com algumas coisas retrôs, um conceito também meio distópico da sociedade. Muito boa a obra também. Parece que eu li, né? Não, eu não li, é a primeira vez que eu vou ler Neuromancer, um classicão que, claro, se desdobrou numa trilogia. Inclusive eu comprei a caixa da editora Aleph, que é bastante bonita. Se eu me lembrar, eu coloco lá na descrição do vídeo justamente o link do box, não só de Neuromancer. E sim, é uma história que sempre fiquei curioso. Aliás, estou mais curioso ainda esse ano porque teremos um lançamento aqui na área no mundo também. Outro mundo diferente, né, dos videogames, pois um importante título que será lançado aqui em 2020 para os próximos 2 meses, se não me engano, será algo exatamente relacionado, que é Cyberpunk 2077. Pois é, tá na moda o Cyberpunk, então por que não, né, já ver as origens de fato aqui da mente criativa de Gibson. Bom, agora você pode me perguntar qual é a história de Neuromancer, e eu digo que na quarta capa não tem nenhuma informação, tenho que apelar para a orelha aqui. Sim, é um famoso romance também, outra coisa clássica que eu não sei dizer assim de cabeça do que se trata.
Aliás, eu nunca fui procurar exatamente qual é a história. A gente faz isso com muitos títulos clássicos, na verdade, né? Nós que gostamos de ler, né? A gente sabe que uma coisa é importante, a gente precisa ler, né? Tem que estar no nossa lista básica de leitura, mas a gente nunca vai atrás e nem sabe exatamente do que se trata a história. Está aqui, né? Considerada a obra precursora do movimento cyberpunk e um clássico da ficção científica moderna. Neuromancer conta a história de Case, um cowboy do cyberespaço e hacker da Matrix. Como punição por tentar enganar os patrões, seu sistema nervoso foi contaminado por uma toxina que o impede de entrar no mundo virtual. Agora ele vaga pelos subúrbios de Tóquio, cometendo pequenos crimes para sobreviver e acaba se envolvendo em uma jornada que mudará para sempre o mundo e a percepção da realidade. Sim, no contexto é basicamente a premissa básica de qualquer história de cyberpunk. Como eu disse, é um gênero de história e basicamente todas elas vão por aí. Claro que, como isso aqui é a origem de tudo, teremos sempre elementos que talvez a gente tenha visto em outras mídias, seja cinema, literatura também, ou qualquer outra coisa. Mas confesso, poucas histórias cyberpunk realmente eu pude apreciar. Mas aqui faz a referência, por exemplo, que esse tipo de história aqui deu origem a Matrix, Blade Runner e outras coisitas mais, com certeza. Mas deixa eu destacar uma coisa aqui dessa edição da editora Aleph. É muito bonita a capa. Aliás, os 3 livros que estão lá na caixa são bem interessantes. Esse aqui também é bonitinho, olha só. E tem essa frase aqui, né? O céu sobre o porto tinha cor de televisão num canal fora do ar. Boa imagem. O pessoal de hoje em dia nem sabe exatamente do que se trata um canal fora do ar, né? Hoje na TV digital praticamente a gente não percebe, né? Porque quando a gente desliga a televisão, a gente não tem aquele chuvisco, aquele ruído que era bem bacana de curtir de madrugada quando a gente assistia o último filme a ser exibido e aí a emissora literalmente ela ia dormir e a gente só ficava com chuviscos na tela, lá na tela de tubo de raios catódicos. Vocês nem sabem que diabo é isso, né? Acostumado com a televisão plana, né? Ô, tempinho bom, né? Bom ser velho, né? Aliás, tô sem barba, né? Aliás, a barba já tá crescendo de novo. Enfim, tô viajando já na maionese. Se você curtiu essa história aqui também dos princípios do cyberpunk com Neuromancer de William Gibson, tiver a fim de ler também junto comigo, tá aí na descrição do vídeo o link para você poder adquirir através da Amazon. Bom, e aqui está o apanhado geral dos 3 livros que eu pretendo ler aqui nesse mês de julho de 2020. O vídeo está saindo, se não me engano, na metade do mês, né? Dia 15 mais ou menos, por aí, né? Bom, enfim, alguma coisa que eu já tenha começado a ler provavelmente, talvez o Mágico de Oz já esteja quase sendo terminado. Com certeza Neuromancer vai ficar rendendo para mais 2 ou 3 meses com certeza, e Fome aí eu não sei, se eu vou já começar a ler agora, pelo menos alguma coisinha assim, mas terminar esse mês aqui, com certeza não. Enfim, leituras devagar, sem exagero, sem pressa, sem tentativa de autoflopagem. Espero que vocês tenham curtido esses 3 títulos aqui e tenham interesse em adquirir e principalmente ler com certeza. E vamos ficar combinado que o próximo TBR vai ser lá também no meados de agosto do mês que vem. Do mês que vem? Não, é desse ano, né? Que viagem. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros TBR que aconteceram aqui nesse começo desse ano. E tchau. E eu falei demais, né? Tô com a voz rouca desde o começo da gravação e não melhorou. E acho que só piorou.